Aqui diz em 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Gente, caiu um raio tão grande ali atrás. Ficou até bonito na janela. Mas vamos lá. Naamã, 2 Reis 5, a partir do verso 1, e eu vou ler alguns versículos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Olha aqui, gente, Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e Deus dava vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor, e ela estava se referindo a Naamã, a esse general, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Verso 14 do capítulo 5. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém? Nós vamos falar hoje sobre o amor de Deus. Essa palavra, o amor de Deus, ela corta muito profundamente dentro de nós. Porque ela confronta a atitudes, a comportamentos que nós temos todos os dias e nós achamos que é normal. E a primeira coisa que precisamos entender quando nos convertemos é quem é Deus. Repita comigo, quem é Deus? E para entendermos Ele, precisamos aprender sobre o verdadeiro poder do Evangelho, que é a mensagem do amor em Cristo Jesus. Deixa eu ser mais clara aqui. Quando nós nos convertemos, a primeira coisa que nós precisamos entender quem é Deus. Só que para a gente entender quem é Deus, nós temos que entender qual é o poder do Evangelho. Qual é o poder do Evangelho? É a mensagem do amor de Cristo. É a mensagem de Jesus morto na cruz por amor a nós. E o amor, ele é fundamental em nosso relacionamento com Deus. Porque Deus não apenas ama. A Bíblia fala que Deus é o próprio amor. Como que nós vamos um dia abrir o nosso coração, aceitar a Jesus, reconhecer Ele como nosso Senhor e não entender o amor de Deus? Não entender da essência do Senhor, que é o amor de Deus. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Meu Deus, gente, olha que profundidade isso aqui, Fonseca. Primeiro fala o seguinte, você tem que amar um ao outro. Por quê? Porque o amor procede de Deus. Gente, conecta aqui comigo. Depois fala que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, para você conhecer a Deus, o Éricles, você precisa amar. E aí fala que quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é o amor. Quantas vezes nós vivemos a nossa vida cristã achando que a gente pode viver a nossa vida sem amar o próximo? Porque eu li aqui na Bíblia, eu não sei se a Bíblia de vocês está igual à minha, não está dizendo amar as pessoas legais. Aqui não está dizendo que nós temos que amar aqueles que são bons para nós. Aqui, pastora Marilinha, eu não vi escrito que nós temos que amar porque alguém nos ama. E eu acho que esse é o grande combate que nós temos na sociedade, com uma sociedade narcisista como nós vivemos. Uma sociedade que só pensa em si.
que o amor está focado em si o tempo inteiro. Eu estava esses dias lá em casa, aqui em casa. Eu estou doida para falar, lá em casa, gente. Quem fala amém comigo? Estou doida para falar essa frase, gente, doida. E eu estava lá em casa, falando assim, Senhor, qual é a palavra que eu vou trazer domingo? O Senhor amou. Eu falei, nossa, que palavra romântica, que delícia. Vou dar uma palavra tão leve desta vez. E aí eu comecei a estudar, gente. E aí, bom, vamos seguir. O contexto desse texto que nós lemos sobre Naamã, sobre o general Naamã, envolve uma menina que foi levada cativa de Israel para a Síria como uma prisioneira. Entendam, a serva de Naamã foi levada cativa, a Síria foi lá, detonou Israel, pegou o povo, levou cativo, levou essa menina como prisioneira, fez ela serva da esposa do general. E aí ela vê o quê? Que o chefe, que o general, que o senhor dela tinha lepra. Ela estava ali servindo a casa, servindo eles, e descobriu que ele tinha lepra. E ela se compadece e dá o caminho da cura. Esse texto, ele nos extrai a maior expressão do verdadeiro amor que Deus espera de nós. Essa moça tinha tudo, Mabel, para não amar aquele general. Ela tinha tudo para torcer que aquele general morresse de lepra. Ela foi arrancada do seio da família dela. Ela foi arrancada da nação. A nação dela foi detonada pelo exército da Síria. Ela não tinha motivos humanos para ele como ele ia ser curado da lepra. E esse texto, ele confronta com a gente. Eu estou há dias ruminando. E hoje de manhã, eu tive um momento fit, não sei se você viu, mas corri. E aí eu voltei da corrida depois de passar a madrugada orando com vossas excelências, né, Fonseca? Ô, glória! E aí eu sentei e Deus começou a me falar que eu já tinha feito o escopo da mensagem, mas eu não tinha visto sobre Naamã. E a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ser a imagem e semelhança de Deus, gente, não quer dizer que nós somos o retrato físico do Senhor. Mas quer dizer que nós carregamos em nós os traços divinos da natureza de Deus. Ou seja, que nós temos a capacidade, assim como o Senhor, Marli, de nos relacionar, de decidir, de amar. Os traços divinos vieram sobre nós. Eu acho que muitas vezes, quando a gente escuta a imagem e semelhança, a gente imagina o Senhor com o nariz igual a gente, com a orelha, com os olhos. Talvez até seja. Mas o que é de mais importante aqui é que nós carregamos o retrato, nós carregamos os traços divinos da natureza do Senhor. Então, essa capacidade de nos relacionar, de decidir, sabe, de amar, nós trazemos do Senhor. Ou seja, exatamente porque a gente é a semelhança com o Senhor, nós temos a capacidade de nos relacionar com Deus. Porque a nossa semelhança com o Senhor nos capacita a nos relacionar com Ele. Porque nós temos a mesma essência dEle, nós conseguimos nos relacionar com Ele. Talvez você esteja achando que o seu cachorro, você se relaciona com o seu cachorro. Eu quero dizer que o seu cachorro age por instinto, ele te obedece. Que ele não é imagem e semelhança de Deus. A maior necessidade do ser humano é se sentir amado e amar aos outros. Freud, ele explica que quando não existe esse relacionamento interpessoal, vem a frustração. Porque todas as crises que nós temos em nossas vidas, ela tem como base a questão do amar e se sentir amado.
Para você se sentir amado, você faz qualquer coisa. Olha, você se produz, você arruma o cabelo, você bota um botox, faz uma harmonização, você malha, você toma um monte de produto que você nem sabe o que tem nele. Mas você acha que ali você vai se sentir amado. E quando é adolescente? Para ele se sentir aceito no grupo, para ele se sentir amado. Ele bota a tatuagem, ele fala igual aqueles meninos, ele fuma maconha, ele faz tudo que não presta, faz qualquer coisa para se sentir aceito. Porém, o que está em jogo aqui, gente, não é o amor, é o sentimento. Não é o amor. O livro de João ele nos revela que Jesus nos ama como Deus nos ama. E que o amor de Jesus por nós começou antes da criação. Olha só, olha o que fala em João 15, 9. Como o Pai me amou, olha Jesus falando. Você vai descobrir coisas aqui nessa noite. Jesus falando, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Ou seja, nós somos amados por Jesus do mesmo jeitinho que Deus ama Jesus. Outra coisa fortíssima que eu descobri aqui em João 17. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Ou seja, se Deus amou Jesus antes da criação do mundo, Jesus também nos amou antes da criação do mundo. Antes que houvesse estrelas, cosmo, universo, anjos, Deus nos ama desde o início. O amor de Jesus é igualzinho, é antes da fundação do mundo. Só que nós confundimos muito o amor com o sentimento. E o amor, ele transcende muito os sentimentos. E por isso a Bíblia fala que nós não podemos andar pelos nossos sentimentos. Muitas vezes nós vamos amar pessoas não sentindo alegria de amá-las. Não sentindo motivo de amá-las. Muitas vezes a gente vai ter que amar pessoas que não são amáveis. Só que o sentimento que nós temos por ela é diferente do amor que o Senhor nos ensina aqui. Sabe, tem horas que não temos bom sentimento em relação àquela pessoa, mesmo sendo uma pessoa que tenha nos feito mal. Porque o amor não é o sentimento, mas é o quê, então, pastora? É uma escolha, uma decisão. Ele é uma escolha, uma decisão. Quando você ama, você pode até manifestar algum sentimento de alegria. Tem horas que você ama alguém e você se alegra tanto com essa pessoa. Você pode até manifestar esse sentimento de alegria, de prazer, por exemplo. Mas se faltar alegria na relação, a Bíblia ainda assim ela fala que nós temos que amar. Muitas vezes você tem um filho que não tem te trazido alegria, mas você ama ele. Você precisa amar ele. Se você não ama, você tem que amar. Muitas vezes você tem um vizinho que te perturba a alma. Você não tem nenhum motivo para gostar que seja, mas você precisa amar, porque a Bíblia fala que nós precisamos ser como o Senhor. Como é que a gente conhece a Deus e que não estamos vendo? E nós não conseguimos amar aqueles que nós estamos vendo. Nós devemos escolher amar, independente do que nós estamos sentindo. O verdadeiro amor não é apenas falar, mas é agir. E todo esse amor de Jesus por nós inclui também aquele que aos nossos olhos são leprosos, como no caso do general Naamã. Era um leproso. Nós temos que, de fato, representar Cristo. E essa serva de Naamã, ela dá um show sobre o verdadeiro amor. Sabe, a gente não pode viver pelo sentimento, mas pela verdade do evangelho que tem amor. Porque sabe por quê, gente? Se você quer viver uma religião aí sem amor, guarda bem essa. Se você quer viver uma religião sem amor, manda essa na rede social, manda. Você vai viver uma religião sem Cristo. Porque Cristo não estará presente se não houver o amor. Pastora, mas é difícil amar o pai que abusou, que maltratou.
o marido que violentou. É difícil, gente, é difícil. Quando eu escuto isso, eu não deixo de lembrar de Joyce Meyer, que teve que amar o pai dela, que violentou ela mais de 200 vezes. E no final da vida cuidou dele. Tudo que ela fazia por ele. Ele nunca pediu um perdão, a não ser no final da vida, quando ele pediu perdão, aceitou a Cristo e se converteu. E ela se tornou esse fenômeno que nós conhecemos. O amor verdadeiro, ele tem ação, não se restringe a palavras vazias, sem ação. Se estivermos vivendo o amor que a Bíblia fala, nós já teríamos ganhado o mundo todo. Se nós, como cristãos, conseguirmos, de fato, viver o amor que a Bíblia fala, esse amor sacrificial, a nossa casa, e nós teríamos muitos Naamãs por aí. As pessoas têm facilidade em dizer umas às outras, eu te amo. Mas tem dificuldade de expressar o amor verdadeiro. O amor se expressa no serviço. E eu não tenho dúvida de uma afirmação que eu vou falar para vocês, que isso é muito latente dentro de mim. A linguagem de amor de Cristo é servir. Nós queremos mostrar para as pessoas um amor teórico. Nós queremos dar um abracinho e dizer, nós te amamos em Cristo Jesus. Não, isso não é uma verdade. O amor verdadeiro se expressa em ações. Jesus se expressava em ações. Sabe, como é que você ama o seu irmão se você se nega a servi-lo? Como é que você ama seu irmão se você nega a dar uma carona? Como é que você fala que você ama o seu irmão? Se ele precisa fazer uma mudança, você não se dispõe nem para carregar uma cadeira para ele. Como é que você ama o seu irmão? Você vê ele sendo moído, a reputação dele, você não se levanta nem para defendê-lo. Como é que você fala que ama o seu irmão nessas condições? Sabe, a gente tem que parar com esse amor teórico. Mas o amor verdadeiro, ele serve. É o amor de Cristo. Se de fato amarmos uns aos outros com o amor do Senhor, isso é visto em atitudes. Olha o que diz Mateus 5. Falei que a gente ia ler bastante hoje, né? Vocês estão pegando ou eu estou muito rápido? Está rápido ou estão pegando? Então, beleza. Mateus 5, 44 diz assim: mas eu lhes digo, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Se eu perguntar aqui, quantos de nós já oramos pelos nossos inimigos, será que alguém vai levantar a mão? Será que eu vou encontrar alguém aqui? Verso 45. Eu não vou perguntar, o Paulo está aqui, não pergunta não. Nem o tipo de oração, né? Que talvez eu pergunte, você já orou pelo seu inimigo? E você vai ser o primeiro. Já orei! Aí na hora que você pergunta qual é a oração, é impossível de você falar qual é a oração. Verso 45. Mas eu lhes digo, ame seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Olha só, vai apertar mais, gente. Ó. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Se você quer ser filho de Deus, você não tem opção. Quem aqui quer ser filho de Deus? Não é bem não, gente. É a mão bem levantada para eu ver, que eu quero fazer uma selfie aqui. Se você quer ser filho de Deus, gente, você não tem opção, você tem que amar e orar pelos seus inimigos. E sabe qual é a oração? Senhor, abençoa. Senhor, cura. Senhor, liberta. Senhor, salva. Não é Senhor, mata, tira do meu caminho, passa uma fritadeira, não sei. Não é. É um amor que abençoa.
O amor exige esforço e sempre vai te custar alguma coisa. Talvez engolir o orgulho e fazer aquilo que é contramão do mundo, como Jesus fez. Gente, quer o maior símbolo do que Jesus? Quer, Patrícia? Ele lá na cruz, ó, sangrando, sendo morto, destruído. Em todas as condições, um bandido aqui enchendo a paciência dele, e o outro lá, Senhor, me perdoa. E o povo xingando, apedrejando, maltratando, fazendo de tudo mal. E ele, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, essa é a maior expressão. Jesus, ele é a nossa referência. Você não pode esperar que alguém que não anda no Espírito faça algo certo. Como é que Jesus agiria no seu lugar diante de ofensas, diante de perseguição, diante de injustiças, diante de maldade? Sabe, o que nós fizemos de bom para Cristo nos amar? O que nós fizemos de bom? Será que Deus sente vontade de nos amar a cada falha nossa? A cada erro nosso, a cada pecado, sabe? Será que Ele sente de nos amar? Ou Ele decidiu nos amar? E a Bíblia fala que Ele decidiu nos amar desde a fundação do mundo. Aliás, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, sabe quando? Antes da gente nos formar. Antes da gente ficar educadinho. Antes da gente ter beleza, talento, habilidade, diplomas. Antes da gente ter algum motivo, virtude, que a gente pensa que tem alguma virtude para ser amado. O texto está dizendo que, antes de tudo que existisse, Jesus já nos amava. E amor, gente, não é um sentimento etéreo, aquela coisa suave, como todos acham, querem romantizar. O amor verdadeiro não é essa coisa romântica que a gente vê nas como é que chama aquela novela? O dorama. Quem já assistiu o dorama? Pode levantar a mão, gente, não é pecado. Levanta com força. Eu já assisti o dorama também. Levanta a mão, Marli. Levanta a mão. Gente, quem fica achando que o amor verdadeiro é o que está nas novelas? O Whindersson, não é aquilo, Whindersson. Não é o dorama, o Whindersson. Sabe, o verdadeiro amor não é aquilo que estão passando na nossa sociedade, nas mídias. Mas o verdadeiro amor, ele tem dimensões enormes. Ele tem tamanhos enormes e se manifesta em ações, como cuidar, como perdoar, ser paciente, bondoso e sacrificial. Efésios 3, a partir do 16, fala sobre as dimensões do amor de Deus. Diz assim: e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, repitam comigo, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Gente, as dimensões do amor que são apontadas nesse texto falam sobre largura. O que é a largura? Representa a amplitude do amor de Deus que se estende a toda a humanidade. Sabe, que se estende àquelas pessoas que você olha são leprosas aos seus olhos. Que você fala, esse é não amável, esse aqui nem o diabo quer. Quem já escutou essa palavra? Quem já escutou, gente? Vocês estão achando que foi só eu? Tenho certeza que não foi só eu. Aí fala do cumprimento. Sabe o que quer dizer o cumprimento? A eternidade sem fim. O amor de Deus tem uma eternidade sem fim. Você não pode fazer absolutamente nada para Deus amar menos ou mais você. Que Ele já estabeleceu o cumprimento. Aí fala sobre a profundidade. O que é a profundidade, gente? Indica a intensidade e a penetração do amor de Deus. Então, não tem nada que nós façamos que possa diminuir ou aumentar o amor de Deus por nós, porque Ele já determinou. João 15, 13 fala que ninguém tem amor maior.
Muitas vezes a gente vê pessoas se rasgando. Olha, ninguém te ama como eu. O amor é sacrificial. O amor não é egoísta. O amor verdadeiro não é narcisista. O amor verdadeiro não é ciumento. Sabe, leiam depois 1 Coríntios 13, que fala sobre o que é o amor. Muitas vezes você tem obsessão. Você tem paixão, e paixão dá e passa, viu, gente? É um negócio louco. Você acha que não vai passar nunca, no dia seguinte passa. E aí você vira, você quer convencer alguém que você ama mais do que tudo, e não ama. Não ama não, porque você ainda não conheceu o verdadeiro amor. As dimensões são usadas para transmitir a ideia que o amor de Deus é incondicional, imensurável, eterno, supremo, inigualável, que nos capacita a amar e ser amados por Ele. E esse amor tão sem medida se expressa a pessoas que aos teus olhos são condenáveis, como esse general. Gente, o que esse homem tinha, que essa mulher queria curar ele? Se ela ia continuar prisioneira em uma nação que não era dela. Aí fala aqui em Romanos 5. Vocês estão vendo, tem Bíblia aqui hoje, né, gente? De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Olha o que está dizendo aqui. Meu Deus, não foi pelos santos. Não, está aqui dizendo, ó, que Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente, olha isso aqui, gente. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Gente, olha isso. Olha, Deus poderia ter escolhido um israelita para curar da lepra. Mas Deus foi escolher um sírio que atacava Israel. Porque o amor de Deus, ele não está restrito apenas aos filhos. Guarda isso, isso também vai para a internet, Amanda. O plano de Deus inclui tornar o ímpio filho. Nós queremos amar apenas aqueles que nos amam. Nós queremos apenas amar aqueles que nos fazem bem. E que nos fazem coisas que nos alegram. Mas a gente também quer ser filho de Deus, a gente quer ser herdeiro da graça, a gente quer que se daqui a 5 minutos nós morrermos, nós vamos para o céu encontrar com Cristo. Mas nós não queremos a essência dos traços divinos, que fala que Deus é amor. E não é esse amor romantizado, falho, que a sociedade fala que é amor. Mas o amor é, além disso, é sacrificial. É quando você deixa de fazer algo que você muito ama. É quando você se afasta de pessoas que você muito ama. Porque você vê que você chegou na linha do vou atrapalhar e não vou mais ajudar. É quando ninguém mais te entende sobre as decisões que você tomou. Deus, ele poderia ter escolhido israelita. Naamã era um general da Síria que lutava contra Israel, mas a decisão da serva dele expressar amor e compaixão fez ele, além de ser curado, sabe o que aconteceu? Ele se converteu. O general da nação inimiga de Israel, além de receber a cura, ele se converteu, porque uma filha de Israel, prisioneira dele, transcendeu os sentimentos que nos guiam e nos fazem errar tanto. E entrou na linha do amor. Olha o que fala aqui em Romanos 5,17. E disse Naamã, olha o que Naamã, quando foi curado, o que aconteceu aqui? Ele chegou para os servos, para o profeta e para os servos do profeta e falou assim, olha, eu quero dar uma oferta de gratidão pela cura que eu recebi. E o profeta falou assim, não aceito. E aí Naamã, o general, falou assim, ó, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais
fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor, que aí ele está falando do chefe dele, ele está falando agora do rei da Síria. E aí ele fala assim, mas que o Senhor, Deus, me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor, que é o chefe dele, vai adorar no templo de Rimon, que é o Deus que aquele chefe dele servia, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Caramba! Isso aqui eu chamo de conversão. Veio um temor sobre esse homem, tão grande a Deus. Antes ele era inimigo. Ele teve uma experiência tão forte com Deus por causa de um amor expresso em serviço. Nós precisamos servir mais. Nós precisamos tirar nossa polpa, nossa capa de que isso não é para mim, isso eu não faço. Não quero me relacionar com ela. Não vou conversar com ela. Não gosto de fazer amizade. A gente tem que sair desse campo. Sabe, a fonte de todo o amor que nós precisamos está na pessoa de Jesus Cristo. Temos que parar de mendigar a aceitação do amor de pessoas e passar a desfrutar do verdadeiro amor, exalar esse amor. E muitas vezes, devido às lutas que nós passamos, a gente começa a ficar desconfiado do amor de Deus. Eu quero dizer para você, sabe, que de repente está vivendo morrala. Momento difícil. Momento que você para e fala, por que eu estou vivendo isso? Isso não é justo para mim. Eu não fiz nada para passar por isso. Eu quero ler mais um texto aqui para você entender. Porque o verdadeiro amor de Deus, gente, também está presente em dores. Em momentos de dores. Olha o que o Senhor fala em Hebreus 12, a partir do verso 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Querido, quem está se sentindo castigado, quero te dar uma boa notícia. Deus te aceitou como filho. Suportem as dificuldades, receba-as como disciplina. Deus os trata como filho, pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O Senhor está dizendo aqui, olha, os momentos de provação, os momentos de disciplina, é a marca que você é meu filho. Você quer viver uma vida sem disciplina, você se tornaria filhos ilegítimos. Gente, a esfera de Deus, onde Deus está, existe a cultura, sim, do mundo espiritual, mas da disciplina. Nós aprendemos muitas vezes, com a disciplina. Mas é a forma de Deus demonstrar amor. Vocês acham que nós não amamos Benjamim? Nós amamos muito Benjamim. Mas nós utilizamos de disciplina com ele. Porque nós o amamos. E nós queremos que ele acerte. Que ele enxergue as coisas como ele tem que enxergar. João 15, 9 diz, como o Pai me amou. Jesus falando, assim os amei. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Sabe, não existe essa história de que eu amo a Jesus, eu sou filha, mas você não quer obedecer. Porque aqui diz, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Muitas vezes a pessoa não experimenta o amor de Deus. Não desfruta, porque não quer obedecer. Porque resiste a obedecer. Sabe, tem horas que eu estou diante de situações, eu me lembro uma vez, há um tempo atrás, que eu fui ministrar, eu tinha preparado uma palavra sobre perdão. Pastora Marilinha, Deus me deu uma palavra tão profunda sobre o perdão, uma hora eu prego ela de novo, que ela muda muito dentro de mim, sabe? Ela é muito dinâmica dentro de mim. E
nesse dia eu tinha preparado tudo para falar no discipulado. E eu estava vivendo uma guerra no meu trabalho. Um cidadão lá me perseguia muito. E era um bispo. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Isso no meu trabalho, viu, pastor Paulo? E eu, meu Deus do céu, qual é a legitimidade que eu vou falar que as pessoas têm que perdoar? Como é que eu vou ministrar essa palavra? Gente, aí eu estava me arrumando para ir para a igreja ministrar. Aí eu peguei o celular, liguei para ele. Ô, fulano, tudo bem? E a pastora Sandra? Ele, tudo bem. Com o maior desprezo do mundo. Tudo bem. Estou ligando para te pedir perdão se eu te fiz alguma coisa. Eu estou ligando só para te pedir perdão. Só para isso. Não, está perdoada. Ele podia perder a oportunidade, ele me pediu perdão, né, gente? Mas ele não pediu, não. Mas o que acontece? Eu precisava ter autoridade para ministrar. E eu precisei, naquele momento, realmente exercer. Sabe, porque nós, muitas vezes, não desfrutamos do verdadeiro amor de Deus porque a gente não consegue nem se ver fazendo a coisa certa. E eu exercito muito isso. Tem horas que eu tenho que fazer coisas que, para mim, são muito difíceis. Muito difíceis. E eu sempre utilizei essa técnica, Jones. Eu me visualizo. Tudo acontece primeiro na minha imaginação. Eu me visualizo indo lá, pegando uma carne, descongelando, cortando, cozinhando. Eu me visualizo. Quando eu me visualizo, eu consigo fazer. É uma técnica, não sei se alguém faz isso também, mas é como se eu destravasse aqui e eu conseguia ir. Então, toda vez que eu preciso acertar as coisas com alguém, eu faço um exercício. Eu passo vários dias fazendo na minha mente antes. E aí é como se uma chave dentro de mim, eu estou dando uma técnica pessoal minha, não sei se faz isso. E aí eu consigo chegar. Porque exercer esse amor aqui, e hoje eu fiz isso. Hoje eu tirei um tempo para orar por inimigos. Para orar por pessoas que se colocam como meus inimigos. Eu falei, eu preciso trazer uma palavra que vire uma chave. João disse que aquele que não ama não conhece a Deus. Meu Senhor, eu preciso te conhecer, Senhor. Então eu preciso aprender o verdadeiro amor. O que odeia o seu irmão não nasceu de Deus, porque quem nasceu de Deus desfruta do amor. O Espírito Santo que foi colocado nele vai produzir o fruto que é o amor. O amor é a mais elevada arma de guerra espiritual que existe. No dia que você entender que o amor e o perdão, ele transforma situações que você está guerreando sozinho e batalhando na sua vida para vencer. Eu fiquei pensando o que aconteceu com essa serva de Naamã depois disso. Eu creio que ela foi tratada muito bem. Eu não sei, de fato, a Bíblia não fala o que aconteceu com ela, mas eu tenho certeza que os olhos daquele general mudaram em relação a ela. Sabe, a gente precisa desfrutar desse amor, porque além de resolver todas as nossas carências, esse amor é a chave para portas que ainda estão fechadas em nossas vidas. Nós precisamos, de fato, ter um encontro com o Senhor. Queria que o louvor me ajudasse aqui. A gente precisa ter, de fato, um encontro com o Senhor. E esse encontro passa por essa palavra. Você conseguir amar pessoas de verdade. Você conseguir amar a Deus de verdade. Quando nós amamos a Deus de verdade, nós conseguimos transcender os nossos sentimentos. A gente começa a olhar pessoas com o olhar amável de quem para nós era alguém condenável. E o pastor Júnior deve lembrar, pouco tempo atrás, nós recebemos um pastor aqui, que ele foi orar por mim e ele me deu uma palavra assim, ele falou assim,
Pastora, muitas vezes nós condenamos quem Deus não condenou, porque aos nossos olhos é leproso. E aquela palavra ficou ressoando dentro de mim dias e dias e dias e dias. E eu parei na minha intimidade. Comecei a orar por pessoas que o mundo não oraria por elas. Que ninguém que tivesse elas como inimigas, como eu tive, estaria orando por elas. E eu vi um virar de chave na minha vida. Porque quando a gente decide a realmente obedecer, o Senhor, Ele conhece os nossos limites. Mas nós temos que entregar as nossas fraquezas para Deus e a gente tem que falar, Senhor, eu não consigo amar. Na realidade, Deus, eu nem tento amar. Na realidade, Deus, eu não quero perdoar, não me interessa esse negócio de perdoar e amar. Eu quero viver com a minha família aqui, ó, com meus amigos, gente boa aqui, ó, amando, gente fina pra caramba. A gente quer estar sempre na zona de conforto. E nós precisamos sair dessa zona de conforto e ir para a geografia onde Deus está. Que muitas vezes a zona de conforto que nós determinamos, delimitamos, essa zona de conforto que nós delimitamos, nos aprisiona e Deus não está nele. Porque querer viver uma religião sem amor é determinar que você vive uma religião sem Cristo. Porque Cristo é o amor. Eu não vim trazer uma palavra emocional e romântica sobre o amor. Porque